Então, Shalom, nós vamos dar continuidade no estudo que nós estamos fazendo da Parashá. Nós vamos para o capítulo 10 de Devarim, Deuteronômio, capítulo 10. Ok? Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo 10, a partir do verso 1. Então, nós estamos de volta com o estudo da Parashá de número 46. Nós estamos agora na parte 2. Vamos estudar o capítulo 10 e o capítulo 11 de Devarim, de Deuteronômio. Então, no capítulo 10 vai dizer: naquele mesmo tempo me disse Yahweh, alisa 2 tábuas de pedra como as primeiras, e sobe a mim ao monte e faz-te uma arca de madeira. Então Moshe tinha jejuado 40 dias, como nós vimos, na entrega das primeiras tábuas. E aí depois que quebrou as tábuas, ele por causa do bezerro de ouro e tal, então ele agora faz um período novamente de 40 dias de jejum. E aí naquele período agora ele tinha que alisar as tábuas, preparar as tábuas como as primeiras, e subir ao monte, e aí fazer também uma arca de madeira. E naquelas 2 tábuas, o Eterno, não era Moshe que ia escrever, o Eterno novamente ele ia escrever: escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste e as porá na arca. Então agora você vai colocar na arca, não vai quebrar de novo, você vai guardar a Torá, as tábuas, você vai guardar as tábuas ali na arca. Então, aqui em Deuteronômio capítulo 10, verso 3, diz: assim fiz uma arca de madeira de acácia. Então ali Moshe ele utiliza a madeira de acácia, uma madeira muito resistente até a fogo, quer dizer assim, ela é uma madeira que ela demora muito para ela se queimar. Então, uma madeira muito resistente. Então, ali fez a arca para então guardar essas tábuas da aliança, né, com os mandamentos. E alisei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na minha mão. E aí logo aqueles filmes vão mostrar aquelas tábuas de pedra enorme, como que esse Moshe ia subir um monte com 2 tábuas de pedras grandonas. Quem já pegou um pedaço de mármore, um pedaço de granito, sabe quanto pesa. Agora imagine para subir um monte. Irmãos, não é que precisava ser umas pedras daquele tamanho, não, 2 pedronas. Aí no filme, é claro que nem pedra é aquilo ali, porque eles colocam uma coisa artificial leve, fazem de conta que é pedra. Para o ator nem segurar o peso de pedra de verdade. Então faz uma coisa ali cenográfica. Ele bota aquelas pedras enormes. Irmãos, são tábuas de pedras. As pessoas usavam as tábuas para escrever, eram coisas pequenas. Os 10 mandamentos são pequenos. E eles devem ter sido escritos na frente e atrás da pedra. Em cada pedra deve ter sido escrito na frente e atrás. Na frente e atrás. Para quê? Para que não ficasse nenhuma parte. Porque é uma tábua da aliança, é como um contrato. Para não ficar uma parte lá em branco, depois alguém acrescentar alguma coisa. Então, o povo não era cego para que as tábuas tivessem aquelas letras grandonas. Então tem que se entender o contexto. Ele ia subir um monte. E subiu um monte com as 2 tábuas na minha mão. Então as pessoas gostam daquelas coisas megalomaníacas, grandonas, aquelas letronas. Quando a arca aparecer e as pessoas puderem ver as tábuas de verdade, que eu acredito que um dia será possível, então essa dúvida vai ser esclarecida, mas assim assim é como eu penso. Então ele soube esse monte com essas 2 tábuas, as 2 tábuas na minha mão. Interessante isso, né? Não diz que subia aos montes com as 2 tábuas nas minhas mãos. Provavelmente então ele ficou com um cajado e com as duas tábuas
de pedra, que eram pequenas, na outra mão, e aí subiu. Então escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos, os 10 ditos, que Yahweh vos falara no dia da assembleia, no dia da carral, no dia da congregação, no dia da igreja, como está na Septuaginta. Então, no dia da carral, a gente hoje usa o termo Kehilá, mas Kehilá vem da palavra carral, em congregação. Então, ele repete as mesmas palavras, como ele falara no dia da assembleia, no monte, no meio do fogo. E Yahweh mas deu a mim. Então foi Yahweh quem escreveu e deu para Moshe. Não foi Moshe que escreveu dessa segunda. Ele nem escreveu nem na primeira nem na segunda. Quem escreveu foi Yahweh. Verso 5. Nós estamos em Deuteronômio, capítulo 10, agora verso 5. E virei-me e desci do monte e pus as tábuas na arca que fizera. Então ele não levou a arca lá para cima, ele só levou as tábuas na mão. Depois que ele desceu com elas escritas, colocou na arca que fizera. E ali estão como Yahweh me ordenou. Nesse momento que estava se escrevendo, né, esse texto. E aí eles vão fazer vários trajetos. Aí no verso 8 diz assim: no mesmo tempo, Yahweh separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança. Então, as tábuas chamaram as tábuas da aliança e a arca passou a ser chamada arca da aliança. Por quê? Por causa das tábuas. Veja, irmãos, para não ser adulterado facilmente, as pessoas escreviam as coisas naquele período em pergaminhos ou em papiros. Moshe mesmo está escrevendo a Torá em pergaminho, em couro. Mas o Senhor, os 10 ditos, ele escreveu em pedras, ou seja, para não deteriorar, não apagar fácil e não ser adulterado. Então não foi uma tábua de barro, porque naquela época também as pessoas faziam as escritas cuneiformes em pedaços de barro, porque isso seria mais frágil. O Senhor fez na pedra, para que aquele contrato, aquela aliança fosse respeitada. Muito sério para o Senhor. Tão sério que ele também não é para perder, não é para deixar para que alguém mexa. Então pediu para fazer uma arca, para guardar esses mandamentos, para eles não serem alterados. E aí esses mandamentos são tão importantes, essa aliança, que vai ser guardado numa arca bem resistente. E essa arca passa a ser chamada a Arca da Aliança, a Arca do Testemunho. Depois, para essa arca não ficar exposta, então os mandamentos estavam protegidos pela arca. E para proteger ainda mais os mandamentos, a arca tinha que estar num lugar bem guardado. Então criou-se então o tabernáculo. Mas não colocou a arca num lugar movimentado de entra e sai, como era o pátio lá fora. Lá botou o altar de bronze e a pia de bronze. Também não colocou no lugar Kadosh, no lugar santo, onde estava a menorá, o incensário e a mesa dos pães, que ali entrava diariamente sacerdotes várias vezes. Algumas vezes era para queimar o incenso, para acender a menorá e etc. Não colocou ali, colocou em um lugar bem mais reservado, guardado, no interior, no recôndito do tabernáculo. Aí colocou lá a arca. E o tabernáculo não ficou à toa, livre, sem proteção. Então se criou toda uma cerca em volta, e só com entrada. Por quê? Os mandamentos estão guardados lá dentro, estão protegidos agora com a cerca. E a tribo de Levi acampada ali, junto ao tabernáculo, como guardas para proteger o tabernáculo. Mas
finalmente proteger o quê? A arca. Mas a arca em si, não, o que estava dentro da arca. Então era o quê? Os mandamentos. Porque é tão importante, tão precioso. Agora veja a deturpação e a hipocrisia de muitos religiosos hoje. Tem uma tal de uma curiosidade em saber onde é que está a arca, em querer ver a arca, em fazer réplica de arca, réplica de uma arca que nem sequer nunca viu. Cada um faz de uma maneira. Bota uns querubim joelhado, como se querubim joelhado, não sabe nem o que é queruve, que é guardas, eles eram guardas, eles não joelhado igual aqueles anjinhos barroco de Roma. Então, os guardas, lembra do jardim do Ganeden, que colocou ali um queruve, que é o querubim, para poder ali guardar? Eles são guardas. Não é aquele negócio, anjinho barroco, joelhado. É para guardar a arca, para guardar a arca. Não é para ficar ali de mãozinha posta, igual aqueles anjinho barroco. Mas aí o povo inventa as arcas. Mas não estão nem aí para o mandamento. Despreza Shabat, o sábado. Prega contra o sábado. Esculhamba quem busca guardar o Shabat. Usa os nomes nome pagão para se referir ao Eterno. Não busca restaurar o nome, a usar o nome de forma kadosh. E etc, etc. Então, os mandamentos, que aquilo ali não era toda a Torá, mas ali é como um coração, um ponto de partida. E aí o Senhor depois vai trazendo detalhes e detalhes e detalhes para o povo. Mas a lei, aí as pessoas querem a arca como o poder da arca. Querem o poder, mas não querem a obediência. Mas a razão da arca, ela veio a existir, ela não existia antes. Ela veio a existir porque o Senhor ia guardar os mandamentos de novas tábuas que ele ia fazer semelhante escrever as palavras semelhantes às primeiras. Então, para guardar os mandamentos. E muitas pessoas não estão debaixo da graça, não quero saber de mandamento, mas quer porque quer arca. E aí vamos fazer arca para enfeitar. E faz aquelas pompas, e faz aquele teatro todo, e bota fumaça de gelo seco. E é uma grande hipocrisia. Porque há um desprezo da Torá e dos mandamentos. Está postando aqui. No WhatsApp, a gente continua. Bem, vamos lá para o 8. Então, estamos no capítulo 10 de Devarim, vamos para o verso 8. Então, nós vemos que assim como Israel, ele tinha recebido o caminho para ser seguido, que era a obediência aos mandamentos, e aí eles abandonaram o caminho e foram atrás do bezerro de ouro, fazer o bezerro de ouro, nós vemos que algo paralelo acontece com a Kehilá. Ela deixa Yahushua HaMashiach e vai adorar o Jesus romano, o Jesus de Roma, desviando-se dos mandamentos de Elohim. Mas vemos a sensibilidade de Moshe, que ouve Yahweh falar para que ele descesse, e ele desce,
e ele jejua 40 dias, 40 noites. Ele clama ao Eterno misericórdia e perdão pelo povo. Ele ora pelo sacerdote que estava envolvido nessa idolatria para que o Senhor poupasse. Porque quer ver a transformação da congregação. E nós precisamos ver essa transformação da congregação do Senhor na terra. E precisa ser restaurados os mandamentos. E cabe a você preparar as pedras. E aí ele preparou as pedras e Yahweh escreveu. Ele também tinha que preparar a arca. E precisamos preparar a arca. Guardar com zelo os mandamentos do Senhor. E o que é a nova aliança? Diz Jeremias 31, 31. Que essa é a aliança que o Senhor fará. A nova aliança. Ele porá a Torá, a lei, no nosso interior e a escreverá em nosso coração. Então a arca aqui dentro, no nosso aruá, no nosso espírito. E aí no verso 8 diz assim, então Deuteronômio 10, 8. No mesmo tempo, Yahweh separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança de Yahweh, para estar diante de Yahweh, para o servir, para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Abençoar em seu nome é o nome de Yahweh. Então o nome tem que ser proclamado, o nome verdadeiro. Então o Senhor está levantando hoje um grupo de Kohanim, de sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual Yahushua HaMashiach é o Kohen Gadol, é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E nós somos chamados para levar a arca da aliança de Yahweh. Mas a arca não é um enfeite, a arca é uma caixa protetora dos mandamentos, porque amamos os mandamentos. Aquele que me ama cumpre com os mandamentos, para servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Então é interessante a gente ver esse paralelo. E aí no verso 10 diz: E eu estive no monte, como nos primeiros dias, 40 dias e 40 noites. E Yahweh me ouviu ainda por esta vez. Não quis Yahweh destruir-te. Então, mais uma vez, foi merecida a misericórdia. Porém, Yahweh me disse: Levanta-te, põe-te no caminho adiante do povo, para que entre e possua a terra que jurei a dar a seus pais. Agora, pois, ó Israel, que é que Yahweh teu Elohim pede de ti? Senão que temas a Yahweh teu Elohim, que ande em todos os seus caminhos. Então precisamos temer a Yahweh Elohim e andar nos caminhos de Yahweh Elohim. E o ames. Então precisamos temer, andar nos caminhos, que é obedecer, amar e servir a Yahweh teu Elohim com todo o teu coração e com toda a tua alma. Não é como um fardo, como Roma ensinou, mas é com todo o coração, com toda a alma. Que guardes os mandamentos de Yahweh e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem, para o teu bem. Eis que os chamaim, os céus, e os chamaim dos chamaim, os céus dos céus, são de Yahweh teu Elohim, e a terra e tudo o que nela há, tão somente o Senhor se agradou de teus pais para os amar, e a vós, descendência deles, escolheu, depois deles, de todos os povos, como neste dia se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureceis a vossa cerviz. Esta é uma palavra para a Querrilá hoje. A Querrilá precisa passar pela circuncisão do coração.
Tem muita gente que acha que já tem a circuncisão do coração, mas é rebelde e despreza os mandamentos. Que circuncisão de coração é essa? É um enfeite? Nem sabe o que é circuncisão de coração? Acha que a circuncisão do coração surge no Novo Testamento. Nós estamos lendo Torá, Devarim, Deuteronômio, e a Torá, Deuteronômio, já está aqui chamando a atenção que o povo de Elohim tem que circuncidar o coração, o prepúcio do coração, a pele do coração, e não mais endurecer a cerviz. Ou seja, o que eles precisavam? Que guarde os mandamentos do Senhor, os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Circuncidai, pois. Então, portanto, ou seja, para acontecer isso, circuncide o prepúcio do coração e não mais endurecer a vossa cerviz. Então, circuncidar o coração, irmãos, é um trabalhar interiormente. Israel, que faz a circuncisão na carne, sabe que dói, sabe que é uma ferida e que tem que curar, sabe que é um processo doloroso e que tem que remover o excesso. Então, quando fala de circuncisar o coração, é algo que nos custa, é algo que é um preço, e é preciso circuncidar o coração. A salvação é um favor merecido, mas a circuncisão do coração é uma obrigação nossa. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureceis a vossa cerviz. Infelizmente, muitas vezes nós, aqui e lá, estamos com o coração sem circuncidar e com a cerviz dura. E o Senhor quer que nós passemos por esse processo de circuncisão do coração. Então, irmão, quem cobra a circuncisão do coração não é só o Novo Testamento, não. Cobrar a circuncisão do coração não é novidade. O Novo Testamento está aplicando a Torá, porque é a Torá quem ordena, quem falou foi Moshe, Elohim por boca de Moshe. Moshe Moisés, que estava falando aqui. E ele diz: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, não mais endurecis a vossa cerviz, pois Yahweh, vosso Elohim, que é Moshe falando, é o Elohei Ha-Elohim, é o Elohim dos Elohim, e o Adonai Ha-Adonim, o Senhor dos Senhores, é o título de Yahweh, é Adonai Adonim, Senhor dos Senhores. Curiosamente, Guiliano, no livro de Revelação, vai chamar Yahushua HaMashiach de Adonai Adonim, Senhor dos Senhores. Então aqui está falando, pois Yahweh vosso Elohim é o Elohei Ha-Elohim e o Adonai Ha-Adonim, que é o Senhor dos Senhores. E o El Hagadol, quer dizer, o El grande, o poder grande, o grande poder. Hagbor, quer dizer, o guerreiro, né, o poderoso. E terrível, quer ver Hanorá, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa, não aceita propina. E a Kehilá precisa entender quem realmente é Yahweh, o Elohei Ha-Elohim, o Adonai Ha-Adonim, o El Hagadol, Hagbor Ve Hanorá, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Por isso, amareis o estrangeiro, pois foste estrangeiro na terra do Egito.
Então vamos para o próximo áudio. Posso estar aqui no grupo. Então, o Senhor, Ele é tzadik, é justo, e Ele faz justiça a quem está desamparado, ao órfão, que acha assim, não tenho mais um pai ou uma mãe para lutar por mim, e Yahweh vai fazer justiça. A viúva, que podia se achar desamparada, porque agora perdeu o cônjuge, o marido, que era o provedor. O estrangeiro que está se sentindo ali desamparado no meio de uma outra nação. E aí o Senhor dando-lhe pão e roupa. Por isso amareis o estrangeiro, pois foste estrangeiro na terra do Egito. O Senhor nos permite passar por determinadas situações na nossa vida, para lá na frente nos dar uma condição melhor, para lá na frente nós agirmos para com aquelas pessoas como a gente gostaria que tivéssemos as pessoas agindo por nós quando nós passamos por aquilo. Só que às vezes a nossa memória é curta. Quando chega a nossa vez de fazer, a gente esquece. E até alguns fazem de propósito. Aí eu não achei na minha vez, também agora não vou fazer. Vou dar dificuldade também. Então o Senhor quis ensinar uma lição. Que as nossas experiências é para servir de bênção para outros. Então lembra aquele texto? Pelas suas feridas somos sarados. Isso se refere ao Messias. Mas nós somos seguidores do Messias. E naquilo que nós fomos feridos um dia, agora nós nos tornamos também um canal para a cura? Ou nos tornamos um instrumento de ferida para ferir também outros na mesma situação, em coisas parecidas? Então estamos estudando Devarim, Deuteronômio capítulo 10, e agora no verso 20 diz assim: A Yahweh teu Elohim adorarás, temerás, e a ele servirás. Tremendo, né? Esse texto do capítulo 10, verso 20. A Yahweh teu Elohim temerás, e a ele servirás, e a ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Então, é muito interessante esse texto de Devarim, Deuteronômio capítulo 10. Vamos então fazer uma reflexão do capítulo 11. Então, no capítulo 11, verso 1 diz assim: Amarás, olha que interessante, a Torá despertando para o amor. Amarás, pois, Yahweh, teu Elohim, e guardarás as suas ordenanças. Porque, irmãos, nós buscamos guardar, não por um fardo, um jugo, não para sermos salvos, mas por amor ao nosso Elohim que nos salvou. Amarás, pois, a Yahweh teu Elohim, e guardarás as suas ordenanças, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos todos os dias. Mas aqui a gente vê que é um produto do amor. E é nessa linha que Shaul Paulo vai trazer o ensinamento sobre a Torá. O verso 12 diz assim, então nós estamos no capítulo 11, agora o verso 12. A terra de que Yahweh teu Elohim tem cuidado, os olhos de Yahweh teu Elohim estão sobre ela, sobre a terra prometida, continuamente, desde o princípio até o final do ano. Mas não no nosso calendário, o calendário é o tempo de Yahweh, né? O calendário, forma de contar das Escrituras. Então, desde o princípio até o fim do ano, o Senhor, Ele cuida da nossa terra prometida, daquilo que Ele nos dá, daquilo que Ele nos promete. E aí Ele fala, e será que? Então tem um será. Se diligentemente obedeceis aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar a Yahweh vosso Elohim, de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo. Então, irmãos, a prosperidade, que aqueles eram uma comunidade agrícola, nosso povo aqui como um povo que era agrícola.
Então eles dependiam da chuva. Então a chuva viria em resultado da fidelidade. A chuva a seu tempo, a temporânea e a serôdia. Então, como está as chuvas na nossa terra prometida, nas nossas emoções, no nosso coração, no nosso trabalho, na nossa casa? Será que essas vezes as chuvas que não vêm, não é para chamar a nossa atenção que estamos desobedecendo os mandamentos e nos chamar ao arrependimento e à mudança? Quando um pai disciplina um filho, traz um castigo, ele faz isso da maneira correta, ele não está fazendo para o mal do filho. Ele está fazendo para que aquele castigo, leve o filho ao bem, a ter um bom resultado no final, a ter uma boa colheita, um bom resultado na vida. Então, quando Yahweh permite que venha uma maldição por causa da desobediência, ele não está permitindo que aquilo venha para trazer uma destruição como um todo. Qual é o objetivo inicial? O objetivo inicial é um castigo, porque Elohim castiga ao quem ama. Para quê? Para chamar a atenção. Olha, está acontecendo algo. Então preste atenção. Será que não é uma maldição por um descumprimento por uma desobediência? Então aí você vai checar. Se for por uma desobediência, você então vai buscar o arrependimento e se corrigir. E se não é por um fruto de uma desobediência, mas é uma provação ou uma ação maligna, então aí você vai tomar as suas ações. Se é uma provação, você vai se manter fiel. Se é uma prova maligna, além de você manter fiel ao Eterno, você vai repreender aquele mal. Então, temos que entender essas diferenças. Então, se o Senhor suspendeu a chuva, foi por que ele suspendeu a chuva da sua terra? Então, presta atenção. Ou será que foi um inimigo que está agindo indevidamente? Aí você vai tomar uma outra ação. E aí no verso 15, o Senhor disse que daria a erva, ou seja, o resultado, a chuva viria e aí viria a produção. No verso 17, aí vai falar, e a ira do Senhor, se as pessoas fizessem as coisas erradas, desobediência, que é o verso 16, aí no 17 diz, e a ira de Yahweh se acenda contra vós, e feche ele os céus, o chama aí, e não haja água, e a terra não dê o seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Então, às vezes, as coisas travam. E por que será que está travado? Aqui ele está dando exemplo de algo travado porque houve desobediência. Só que a gente quer logo acusar que é o diabo que travou por uma perseguição. Mas será que foi? Será que não é uma desobediência? Passe a limpa a sua vida primeiro, desça do pedestal e olhe para ver se não é desobediência. E aí, se for desobediência, faça techuvar, se arrependa, corrija, para que a seu tempo o Senhor derrame a bênção. Se não é da desobediência, é uma prova, você vai perseverar, vai se humilhar e vai ser exaltado no momento oportuno. Se é um ataque do inimigo, você vai agir na guerra espiritual contra o seu adversário, o nosso adversário. Vamos para o verso 18. Ponde, pois, estas palavras no vosso coração. Veja, irmãos, não é que a pessoa ia fazer uma cirurgia, pegar um pergaminho, um pedaço, escrever essas palavras e aí enfiar lá dentro do coração. Não é físico. Isso aqui é espiritual. Então, se é espiritual, vamos interpretar o verso espiritual. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai por sinal na vossa mão, para que esteja por frontrais entre os vossos olhos. Então, ou é tudo literal, ou é simbólico.
Então, da mesma maneira que você não vai fazer um pergaminho, botar dentro de uma caixa, abrir um buraco e botar dentro do coração, você também não precisa fazer para colocar no meio da testa e fazer colocar na mão. Aqui está falando de áreas do nosso ser. Coração é nosso espírito, é uma figura para o nosso espírito, nossa ruach, né? Na nossa nefesh. Sinal na mão é as nossas ações, e frontais entre os nossos olhos são os nossos pensamentos, sua vontade. E a palavra do Senhor deve estar aí. Isso eu não estou dizendo que é proibido um judeu utilizar o tefilim na testa, na mão, amarrar, mas eu interpreto esse texto aqui como um texto, uma linguagem figurada, partindo do princípio que começa a falar de estas minhas palavras você vai pôr no coração, na vossa alma, e vai atar o sinal na mão, na vossa mão, e pôr frontais entre os olhos. Então, estou entendendo isso como algo espiritual. O verso 19 diz assim: e ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então isso aqui é uma missão para todos os Yehudim, não só para as mulheres. E escrevas nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. As pessoas não escrevem na porta, não escrevem nos umbrais, mas bota um texto dentro de uma caixinha e coloca, que chama o mezuzá, e acha que está cumprindo. Eu interpreto também isso aqui profeticamente, simbolicamente, apesar de que eu coloco um texto lá no umbral da porta. Mas veja, é nos umbrais da tua casa. Então, se fosse, tinha que ser nos dois. E nas tuas portas. Então, o que é que eu entendo? Eu não entendo que isso é físico. Você pode até colocar como um sinal, mas o que eu acredito que o texto está falando é que essas palavras, ela tem que estar protegendo a nossa casa, guardando a nossa casa. Nós devemos guardar a nossa casa, entrada e saída, com a palavra, não apenas escrita lá, mas ela é viva na nossa casa, nas portas, nos umbrais. Ou seja, o que é que entra na nossa casa, o que é que sai da nossa casa, guardada com a palavra. Então a palavra, ela sendo propagada da nossa casa, das nossas portas, dos nossos umbrais. Então eu entendo isso aí como uma casa, a qual a palavra, ela é dialogada, ela é falada, ela é meditada, ela é explicada, ela é compartilhada. Eu entendo dessa maneira. Vou estar postando aqui e tenho que colocar o carregador no celular porque ele já deu um sinal. Vocês vão aguardar só um minuto enquanto eu ponho aqui um carregador no celular aqui rapidamente. Porque é rápido, viu, irmãos? Já estamos voltando. Pronto. Então vamos caminhando aqui já da conclusão. Vamos para o verso 22. Então estamos em Devarim, Deuteronômio, nós estamos no capítulo de número 11 e vamos para o verso 22.
Deuteronômio 11:22. Devarim 11:22. Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando ao Senhor vosso Elohim. Nós sabemos que nós não temos condições de cumprir tudo. Então, por isso que precisamos do Salvador. Se a lei tivesse sido abolida, nós não precisávamos ter Salvador. Nós não precisávamos ter um Redentor, porque não havia uma dívida, não havia uma falta de condição de cumprir totalmente. Então, se nós pudéssemos fazer tudo só, nós não precisaríamos dele. Então, é porque a Torá exige e existe e permanece que nós precisamos do nosso Redentor, do nosso Salvador. Agora, quando nós buscamos guardar, é amando a Yahweh, nosso Elohim, andando em todos os seus caminhos e a ele vos achegaste. Então, é uma busca nossa disso em amor. Verso 24. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Aí é claro, as pessoas querem esse verso, mas não querem o verso anterior dizendo: porque se diligentemente guardardes todos os mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando a Yahweh vosso Elohim, andando em todos os teus caminhos, e a ele vos guardastes, também o Senhor, também Yahweh, de diante de vós lançará fora todas as nações, e possuirei nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. É uma consequência da obediência, que foi dito lá em cima. Desde o deserto e o deserto do Líbano, desde o rio, e aí vai dizendo os termos. Verso 25. Ninguém resistirá diante de vós. Mas o que foi dito lá em cima? Se diligentemente guardar todos esses mandamentos. Ninguém resistirá diante de vós. Yahweh vosso Elohim porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e temor de vós, como já vos tenho dito. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Então, o Senhor ele dá a escolha. Eis que eu ponho no jardim do Éden a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí agora Adão e Eva eles tiveram direito de escolher. Havá e Adão tiveram direito de escolher. Então o Senhor aqui ele vai colocar diante de vós a bênção e a maldição, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você escolhe. Aí ele diz: a bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Elohim, que hoje vos mando. Então a bênção está atrelada ao cumprimento dos mandamentos. Quem inventou isso? O diabo? Não. Quem inventou isso foi Yahweh. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Elohim, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprirdes. Então a Torá põe diante da pessoa a bênção e a maldição. A Torá não é maldição. A Torá, o Senhor vai colocar diante do povo a oportunidade entre a bênção e a maldição. A escolha é da pessoa. A maldição se não cumprir os mandamentos do Senhor, de Yahweh vosso Elohim, e vos desviares do caminho que hoje vos ordeno, para seguires outros Elohim que não conheceste. E será que quando Yahweh teu Elohim te introduzir na terra a que vais para possuí-la, então pronunciareis a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porque, irmão, de uma mesma boca não podia proceder bênção e maldição. Um grupo ia proferir a bênção em um monte, e o outro grupo no outro monte ia proceder ia proferir a maldição. Então, cabia às pessoas escolherem entre a bênção e a maldição. É uma questão de escolha. Verso 30.
Verso 30, Deuteronômio 11:30. Porventura, não estão eles além do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol? E a palavra sol aí é a palavra shemesh, na Torá. Não há malignagem nenhuma nessa palavra. É uma palavra que consta na Torá várias vezes, shemesh. Apenas na Babilônia vai usar esse termo para um ídolo. Mas a gente sabe que antes se falava uma língua só, que essa língua era pura. E em Babel, na Torre de Babel, ali houve a dispersar das línguas. Então, alguns termos que eram puros, quando eles levaram para outros lugares, eles profanaram esses termos. Então, passaram a chamar Shemesh como um ídolo, um deus, o deus Sol. Mas na Torá, Shemesh é simplesmente Sol no seu original, ainda sem o sentido idólatra. E aí nós concluímos aqui o estudo da Parashá, que era da semana passada. Amanhã, que já é hoje, né, que é Shabat, mas assim, 2 horas da tarde, no horário brasileiro, então, em 2 horas da tarde, nós vamos estar estudando a Parashá dessa semana, que é do capítulo 12, que começou aí nesse parte que a gente parou aí do capítulo 11, mas eu já adiantei hoje, até o capítulo 16. Então vai se estudar o capítulo, o 12, o 13, o 14, o 15 e o 16. Então, do 12 ao 16. 12, 13, 14, 15 e 16. Então, amanhã à tarde, nós vamos fazer uma reflexão sobre esses 5 capítulos de Devarim. Já estamos caminhando para o fim do livro de Devarim. Já vamos chegar mais ou menos no meio do livro, porque é o capítulo 15. Já está o capítulo 16. Então, é o 12, o 13, o 14, o 15 e o 16. Então, mais ou menos já o meio do livro de Devarim. Então, em poucas semanas, nós vamos concluir o estudo da Torá. Só que como nós começamos já do final, né, de números, de Bemidbar, de números para cá, no finalzinho, então nós aí vamos começar um novo ciclo, fazendo o estudo desde Bereshit, e aí vai ter muitas coisas interessantes, porque nós vamos estudar o livro no princípio, né? No princípio Elohim, e aí a gente vai estudar ali o livro de Bereshit com muitas coisas interessantes. Então, Shalom, Shabbat Shalom, e amanhã à tarde, né, no calendário brasileiro, e já hoje, né, nós vamos estar fazendo um estudo da Parashá. Então, 2 horas da tarde do sábado brasileiro, nós vamos dar continuidade ao estudo da Torá com a Parashá de número 47. Então, Shalom para vocês. As dúvidas, vocês postam aí, escrevam, ou no WhatsApp, ou aqui, e aí a gente vai estar tratando à medida do possível. Shalom. Que o Senhor nos guarde e que aquilo que nós aprendemos venhamos usar de uma forma sábia e de uma forma humilde, quebrantada, intercedendo pelos nossos irmãos, por nós, para que possamos crescer no conhecimento do Senhor em obediência. Shalom a todos.